Eu vou estar orando, aí a gente já começa. Pai, obrigada, Deus, por esse dia. Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor se manifesta, Pai, nas nossas vidas todos os dias. Te agradecemos, Deus, porque estamos aqui, Pai. Sabemos que tem poucas pessoas, Deus, mas nós sabemos que o Senhor quer falar conosco, com as pessoas que estão aqui, Pai. Que o Senhor venha, Pai, e quebrante nosso coração com um tema, Pai, que vai ser abordado. Que os louvores também, Deus, possa ser entregue a Ti, Pai. Que tudo ocorra, Pai, para Ti, não para nós, Deus, porque esse culto não foi feito para nós, Deus. Esse culto foi feito para Ti, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Te peço perdão pelos nossos erros, Deus, que o Senhor possa estar dando da Tua graça, Pai, nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu acho que eu já falei com todo mundo aí hoje, né? Bora lá, vamos ficar em pé, vamos cantar e louvar a Deus agora. Dizer que o nosso Senhor é poderoso, é grandioso, é majestoso e é tremendo. Amém? Eu vou ensaiar antes de tudo uma coisa aqui com vocês, para quando tiver no decorrer das músicas a gente vai fazer, tá certo? Então nós vamos fazer um brado aqui bem legal. Então eu vou falar glória e vocês Deus, que é glória a Deus, tá certo? E conforme for indo o louvor a gente vai fazendo isso. Glória a Deus, tá certo? Vamos ensaiar para a gente se aquecer? Vamos lá? Glória! Glória! Ah, legal, o pessoal é forte, hein? Bora lá de novo. Glória! 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 Aleluia! Aplauda ao Rei, amém? Glória a Jesus! Aleluia! Vamos lá? Poderoso, grandioso, é que garante vitória, nos dá. Poderoso, Deus tremendo, em tua força ninguém nos resistirá. A nossa luta não é contra carne ou sangue, contra o que os olhos podem ver, mas contra principados e potestades temos que guerrear. Nossa vitória não vem do que temos, mas vem do que podemos realizar. Na força do Espírito Santo de Deus, limites nós vamos quebrar. Quem? Poderoso, grandioso, é
nos resistirá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se a figueira não florescer, se a figueira não florescer, e a oliveira fruto não der, se nos campos aqui colher, e nem sementes para plantar, desesperado não vou ficar, mas firme vou permanecer, e a palavra Jeová Jireh é o Deus de provisão. Jeová Jireh é o Deus de provisão. Jeová Jireh. Aleluia, 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 aleluia. Jeová Jireh é o Deus de provisão. 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 Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Jeová Jireh é o Deus da provisão. Amém, amados? Amém. Aleluia. Queria que você agora desse a mão para o seu irmão aí ao lado. Vamos orar juntos agora, clamar ao nosso Deus, invocar o seu santo nome, porque não existe nenhum outro Deus acima do nosso Deus, amém? O Deus de toda honra, toda glória e todo louvor. E é esse Deus que nós estamos aqui nessa noite para adorar, amém, amados? Senhor Jesus, ó Pai, nos abençoa nessa noite, que o Senhor venha derramar aqui, ó Deus, a Tua graça, Jesus. Que possamos aqui, ó Deus, nesta casa de oração, ó Deus, ser cheios do Teu Espírito Santo, sentir o Teu poder, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus.
que possamos cantar hosana, hosana nas alturas, que possamos dar glória a Deus, que possamos dizer aleluias, ó Deus, que possamos adorar a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Sê conosco, ó Deus, nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa estar nos usando, ó Deus, que possamos assim, ó Deus, sentir cada vez mais a Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Assim, ó. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Diga: Tu és Senhor e Rei. Glória a Deus. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está, e sempre reinarás, prostrados aos Teus pés, erguemos o Teu santo nome. Nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habitas entre nós. Qual o nome dele? Ó Santo Deus, ó Santo Deus. Acima. Os
Louvado seja o teu nome, Jesus. Glórias a ti, ó Deus. Aleluia. Tu és majestoso, ó Deus, exaltado neste lugar, Jesus. Toma o teu lugar, Jesus. Aleluia, Santo Espírito de Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. É o Senhor dos exércitos, aquele que peleja por nós, amados. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu és santo. Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Deus. Aleluia, Jesus. Queremos exaltar a Ti, ó Deus, na beleza da Tua santidade, ó Deus. Aleluia, Jesus. Liberta, Deus. Liberta, Jesus. Abre todas as cadeias, Jesus. Assim como foi com Paulo e com Silas, ó Deus, no momento de adoração, ó Deus, que todas as correntes, as amarras, ó Deus, perante a adoração possa cair por terra, ó Deus, em nome de Jesus, porque adoramos um Deus que é vivo, aquele que morreu, mas ressuscitou. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. Grande é
Amor de Deus sobre as nossas vidas, sobre a minha e a sua vida também, amém? Glória a Deus, vamos aplaudir aquele que é digno de toda a glória. Amém, igreja? Amém. Vou chamar o Eliel aqui, ele vai dar a palavra. Pode vir. Vou estar orando pela sua vida, tá bom? Pai, queremos te entregar a vida do Eliel, Deus. Queremos te agradecer pela vida dele, pela oportunidade que ele está tendo de trazer a tua palavra. Eu peço que o Senhor venha com o teu Espírito, Deus, derrame sobre ele, Deus, o teu querer, o que o Senhor quer falar com a tua igreja, Deus, que a gente possa sentir a tua presença, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Graças e paz, igreja. Boa noite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, podendo ministrar a palavra, expor a palavra de Deus para vocês. E eu estava ouvindo o louvor aí de baixo, louvando com vocês, e me veio um texto que fala da glória de Deus. Eu queria que vocês abrissem comigo em Colossenses. Colossenses 1, 15. Vamos ler comigo? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Só até aí, galera. Como é poderoso o nosso Deus, né? Como é grandioso Ele. E eu estava aí, isso ainda não faz parte da pregação em si, mas me veio esse texto e quando eu ouvi esse louvor, isso explodiu no meu coração de uma forma que eu tinha que compartilhar com vocês. E quando eu subo aqui nesse altar, ou qualquer outro lugar que eu vou, eu realmente me rendo diante dessa grandeza. Porque eu por mim mesmo não sou nada. Eu por mim mesmo não tenho capacidade de fazer qualquer coisa. Ele em mim faz todas as coisas. E eu queria fazer mais uma oração antes de começar. Se vocês puderem fechar os olhos e estar em oração comigo também. Senhor Deus, Pai, eu te peço, Deus, que nessa noite toda voz seja calada, Senhor. Toda voz que não seja sua seja calada nessa noite, Deus. Senhor, que nessa noite nós possamos estar sensíveis a ouvir aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, me esconde atrás da tua cruz, Deus. Que os meus lábios sejam os seus lábios, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Senhor, que essa semente que vai ser gerada nessa noite
possa germinar em cada coração, Deus. Senhor, que não jogamos fora aquilo que o Senhor plantar no nosso coração hoje, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos enche do Teu Espírito, Deus. Essa é a minha oração nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, o tema é graça, e como todos já sabem, né? E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. E, bom, eu não sou muito de fazer isso, eu não gosto de fazer isso, mas se você puder olhar para o seu irmão do lado e perguntar, o que é graça? Pergunta aí, pode perguntar. Eu odeio fazer isso, mano. Mas vira e mexe, alguém sempre pede para a gente fazer isso. O que é graça? Essa é a pergunta que ficou rodeando minha mente durante a semana, durante 2 semanas, na verdade, né? Faz 2 semanas que eu estou tentando entender e provavelmente eu vou passar a vida toda aí tentando entender o que é a graça. Bom, e eu queria fazer uma breve exposição com vocês da palavra de Deus. Eu queria que vocês abrissem agora em Romanos 3, 10. E, bom, eu agora não vou explicar para vocês o que é a graça, mas eu vou explicar para vocês o que não é a graça. Beleza? Romanos 3, 10. Bom, vamos lá. É do 10 até o 18, beleza? Uma leitura um pouco longa, mas vamos lá. Como está escrito, não há um justo sequer. Perdão, estou muito rápido, né? Quem achou aí, dá a glória a Deus. Ó. Vamos lá agora. Romanos 3, 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora até está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína, desgraça marcam seus caminhos. Não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Só até aí. Bom, aqui é Paulo enviando uma carta para Roma. E tinha uma igreja muito boa em Roma. E Paulo, ele estava com saudade dessa igreja, faz tempo que ele não ia lá, ele estava querendo ver esses irmãos, e ele envia essa carta. E no começo ao fim, o que Paulo fala nessa carta é sobre a graça. É a carta aos Romanos, né? E no início, Paulo começa falando sobre como nós temos uma natureza caída. E em todo o tempo, Paulo ele gosta de afirmar isso, ele gosta de afirmar de como nós caímos e como nós nos distanciamos de Deus e como nós estamos distantes e como existe um abismo entre nós e o Senhor. E tudo que nós fazemos por nós mesmos e nossa natureza é continuamente mal. Nosso coração ele está sempre atentado para fazer o mal. Sempre maquinamos e pensamos coisas ruins. Talvez na sua semana, no seu dia, no seu mês, em algum momento você tenha se deparado com uma situação na sua vida em que você tenha saído do controle, como a gente costuma dizer, ou, sei lá, num trânsito, por exemplo, como alguém passa na sua frente e te fecha, talvez você tenha, não falado, mas na sua mente, no seu coração, você tenha xingado essa pessoa. Quem nunca, né? Quem nunca? E eu tirei a carta recentemente, eu ainda não tive essa graça de... Mas em breve eu vou estar aí no trânsito também. Tomem cuidado. Enfim, mas continuamente o coração do homem ele está inclinado para o mal. E Paulo ele sempre bate nessa tecla, do começo ao fim da carta de Romanos, que o homem ele sempre está buscando fazer coisas ruins, o homem ele sempre, por natureza própria, ele tenta fazer o mal, falar coisas ruins. E engraçado que nesse tempo, era o tempo onde existia a antiga aliança e a nova aliança. Então era um tempo de transição. Jesus ele tinha vindo, ele ressuscitou, ele morreu, ressuscitou, e tinha ficado uma mensagem. E o evangelho ele começava a crescer e novas pessoas se aderiam ao evangelho. E
nesse tempo ainda existiam aqueles que acreditavam na antiga aliança. E eram os judeus, como a gente conhece hoje os judeus. Enfim, e essa galera, ela perseguia os cristãos. E essa galera que acreditava na antiga aliança, ela costumava ter para si que as obras que eles faziam, ou seja, os rituais, tudo que eles faziam, a cerimônia que eles faziam para Deus, para Yahvé, era a que justificava eles. Eles tinham em mente que aquilo que eles estavam fazendo agradava a Deus e por si só já teriam a salvação através disso. Porque o povo de Israel era escolhido para ser salvo. E o que Paulo ele bate na tecla no início da carta, principalmente no capítulo 1, é que, na verdade, os judeus é só o povo escolhido para demonstrar a história bíblica, é o povo escolhido como uma encenação teatral para mostrar para o mundo como é a história de Deus, desse Deus, mas que, na verdade, existe muito mais do que isso. Não é só o povo judeu que vai ser salvo. E Paulo, ele no capítulo 1, ele bate muito nessa tecla. Bom, aqui eu falei para vocês o que não é a graça. A graça é a não graça, a desgraça. Minha mãe não gosta que eu fale essa palavra, né? Então eu estava evitando falar. Porque minha mãe costuma dizer que é uma superstição, né? Um pouquinho. Todo crente tem alguma coisinha, né? Não era para ter, mas tem. E minha mãe costuma dizer que se eu falar muito desgraça, vai aparecer uma bruxa chamada desgraça. Aí, desde então, eu não falo mais, né? A mídia está ali, ela pode confirmar isso. Enfim. E esses dias eu estava lendo a Bíblia e tal, e eu comecei a ler isso, eu falei, mano, que desgraça isso aqui. Aí minha mãe já olhou para mim assim e já... Desculpa, mãe, é por um bom motivo aqui, que a senhora não está entendendo ainda, mas a senhora vai entender esse mistério. E, enfim, esse é o que eu disse agora para vocês, o que não é a graça, que é a desgraça. A desgraça é o pecado. A desgraça é você se distanciando de Deus. No capítulo 2, queria que vocês pudessem abrir também agora, de Romanos. No verso 5, diz assim, 2:5, Romanos 2:5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses são declarados justos. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunha também sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando, ora os defendendo. Isso tudo se verá no dia em que Deus irá julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Aí Paulo está dizendo assim, que nós temos esse distanciamento de Deus e que o pecado nos distanciou de Deus. E os judeus, eles acreditavam que eles eram um povo eleito e que eles iam ser salvos. E o que Paulo está dizendo é que, na verdade, a mesma lei que julga o gentil também vai julgar, aliás, a mesma lei que julga o judeu vai julgar o gentil. Que por muitas vezes o gentil, que na verdade, trazendo para o nosso contexto, os judeus seriam os cristãos algumas vezes, e os gentios seria o povo lá de fora. Trazendo para esse contexto, muitas vezes, o gentil ele já tem gravado no coração dele as leis de Deus.
E mesmo sem conhecer ela, ele já segue nesse caminho. E dessa maneira ele vai ser aprovado disso. Mas mesmo assim, isso ainda não é a graça. A gente ainda não viu o que é a graça. A gente vê o que a desgraça fez com o homem, que ela afastou o homem de Deus. E eu queria falar para vocês agora o que é a graça. E eu vou falar em 3 pontos para vocês o que é a graça. E tentar explicar para vocês um pouquinho. E no final vocês vão entender que eu não expliquei nada. Beleza? Romanos 6,14 agora. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tem um outro também, que é o 3,24 agora. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a graça, ela é liberdade. Ela é liberdade. E a graça, ela tem o poder de te libertar do pecado. Então, todo esse jugo que existia sobre esse povo judeu, todo esse jugo que existia sobre a galera daquela época, os cristãos primitivos, todo esse jugo ele é retirado quando Jesus ele derrama a sua graça sobre nós. Eu queria contar uma breve história para vocês de uma coisa que aconteceu em dado dia que eu estava... Para quem não sabe, algum tempo atrás eu fiz um curso de missões pela Jocum. E teve um prático que a gente foi na Cracolândia. Né? É uma das Cracolândias que agora se espalhou e são várias agora. Né? E naquele lugar eu... Cara, você já assistiu The Walking Dead? Não sei se você já assistiu The Walking Dead. Meu, The Walking Dead é um monte de zumbi, é aquela série doida. E, cara, quando a gente entrou lá, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi The Walking Dead. Sério, com todo respeito, enfim. Mas, meu, não tinha como ver outra coisa. Tipo, eu lembro que tinha uma galera, enfim, os moradores de rua lá, uns viciados, que eles estavam assando um espetinho. E para mim aquilo era um espeto de rato, né? Eu não consegui verificar se era mesmo, mas parecia um espetinho de rato. E, meu, é uma degradação total da sociedade mesmo. Ali é como a gente chama a margem da sociedade. Enfim, nesse dia, a gente foi para um determinado lugar, uma base, a base da Cristolândia. Não sei se todos conhecem, já ouviram falar do projeto Cristolândia. E chegando ali naquela base, eu ainda não entendendo muito o que ia acontecer. A gente preparou o alimento, a gente chamou esses moradores de rua, esses viciados, para virem se alimentar com a gente. Aliás, só eles se alimentaram, né? A gente não conseguiu comer. Enfim, mas a gente chamou a galera, a gente ia na rua chamando a galera. E uma coisa muito louca, tem 2 pontos interessantes nesse breve testemunho. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que tinha um homem lá, e esse homem ele estava entregando pão e suco, e tinha uma fila. Só um momento, galera, vou trocar o microfone. Enfim. E esse homem ele estava entregando pão e suco. E tinha uma fila enorme de viciados. E, cara, depois que terminou aquilo tudo, ele chegou pra gente, assim, uma galera, uns missionários e tal. E ele falou assim... Ele começou a pregar o evangelho pra gente. Ele falou assim, cara, eu não sou crente, eu não sou cristão, eu não sou de igreja nenhuma. O que na verdade aconteceu é que Deus, eu ouvi uma voz, e essa voz falou para mim, olha, vai até a Cristolândia, a Cracolândia, e começa a distribuir pão e suco, cara. E esse cara, ele foi. E depois que ele começou a ajudar os viciados, ele se converteu, cara. Ele começou a ver a situação das pessoas e ele se converteu. Esse é o primeiro ponto importante que eu queria falar. O segundo foi que, no momento do almoço, a galera começou a chegar e tal, e e no momento que a gente entregava comida para as pessoas, a gente tinha a oportunidade de conversar com eles. E eu tive a oportunidade de conversar com um viciado, com um dependente. Aliás, foram com 2, mas esse em específico. E eu lembro muito da história dele, e a história dele, ela sempre me lembra quando eu falo de graça, quando eu penso de graça, cara. Eu comecei a conversar com ele, e tipo, ele falando que saiu de casa, que a vida dele estava destruída, porque
todos ficaram contra ele, a família dele ficou contra ele, porque todos acreditavam que ele tinha cometido um assassinato. Todos acreditavam que ele tinha matado uma pessoa e que, na verdade, era um estuprador que tinha na comunidade que ele morava, que tinha lá, e ele foi assassinado porque esse viciado ele entregou esse estuprador para os traficantes da comunidade, e ele foi assassinado. Então ele tinha esse peso sobre a vida dele, ele tinha esse peso. E a partir daí ele iniciou o vício nas drogas, ele disse que ele ficou trancado no quarto em depressão, ele começou com álcool, depois maconha, depois crack, e quando ele foi ver ele já estava na rua, não tinha mais nem identidade. E ele me falando aquilo, o meu coração ele se encheu de uma angústia tão grande, e a primeira coisa que eu olhei para ele, cara, eu falei assim: todos os seus pecados estão perdoados. Eu falei assim para ele, olhei nos olhos dele e falei: nenhum sangue está mais nas suas mãos, não tem sangue nenhum nas suas mãos. Você foi purificado e foi perdoado, cara. Tira esse jugo que está sobre a sua vida, não está mais sobre você. Jesus, ele levou tudo isso. E aquele homem que estava fechado, que tinha o coração fechado para mim, tinha uma fala até tímida, ele levantou os olhos, tirou o boné, e os olhos dele encheu de lágrima, cara. Ele encheu de lágrima e, cara, eu pude realmente ver o amor de Deus entrando no coração daquele cara. E sempre quando eu falo de graça, eu lembro disso, cara. Aquele homem, ele estava procurando uma clínica para... Ele dizia que estava procurando uma clínica para se recuperar. E a gente conversou ali, e ele falou que ele queria restaurar a vida dele, queria que a vida dele fosse restaurada. Eu não vi mais ele, mas eu acredito que algo aconteceu ali, uma semente foi plantada no coração dele, e com certeza a graça de Deus, ela entrou no coração dele, e essa liberdade que eu falei para vocês, eu pude ver no coração dele, eu pude ver nos olhos dele, essa liberdade que purifica ele de todo o pecado, que tira todo o jugo das costas dele, e todo o sangue que havia nas mãos dele foi limpo, assim como o de todo mundo aqui. Eu acredito que todos aqui foram purificados por Jesus, amém? O segundo ponto que eu queria falar para vocês, o que é a graça? A graça, ela é justiça. Eu acabei de ler o texto de justiça, eu vou ler novamente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E, cara, eu tenho o costume de assistir pregações, eu não sei se todo mundo aqui tem esse costume, e nessa semana eu estava assistindo algumas pregações sobre graça, e uma pregação específica que tocou profundamente o meu coração, onde o cara falava que a graça, ela por si só, ela não é a justificação, mas ela é a ponte que nos leva para um tribunal, na qual nesse tribunal, Jesus, ele vai nos justificar. E para mim essa definição ela foi perfeita, porque antes nós tínhamos uma acusação sobre nós tão grave, e quando Jesus ele vem, é como se o próprio juiz que está no tribunal, ele saísse do seu lugar e ele se colocasse no lugar do réu e falasse: olha, eu quero morrer no lugar dele. E para mim foi a melhor definição. Então, para mim, essa é a melhor definição de justiça, de justificação. E a nossa justificação ela é por meio de Jesus e por meio do seu sangue. O terceiro ponto que eu queria falar para vocês é que a graça ela é inexplicável. E aí é por isso que eu falei no começo que vocês não iam entender nada. E eu queria que vocês acompanhassem comigo agora em João 1. Do versículo 1 ao 4. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Existe uma palavra no grego chamada cosmos, que significa humanidade. E aqui ele fala que antes do tempo, Jesus ele já habitava com o Pai. Ou seja, Jesus ele era o verbo e ele estava com Deus. Amém? E quando ele fala tempo, ele usa a palavra cosmos, que significa humanidade. Então, quando a gente fala assim, então Jesus ele já existia, ele já tinha sido crucificado e tal, porque muitas vezes até em Apocalipse 13:8, fala que ele é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo.
E a gente fica perguntando, o que é isso? Então quer dizer que Jesus ele já foi crucificado antes da fundação do mundo? O que na verdade ele está falando aqui é que antes da fundação da humanidade, Jesus ele já tinha projetado a sua salvação. Jesus ele já tinha desenhado um plano para salvar a sua vida. No momento que Adão e Eva caiu, Jesus ele já estava muito mais à frente. Ele já estava, eu já vou salvar esse cara já. E quando a gente entende a gente começa a entender que a graça é inexplicável, a gente tem que entender que Deus ele está fora do tempo. Ele está fora desse tempo que nos faz finito. Deus ele é infinito. Então aquele que é infinito, ele se fez finito para nos tornar imortal com ele. Então é muito louco, Deus ele estava fora do tempo, ele entrou dentro do tempo para nos salvar. Então quando fala antes da formação do mundo, é isso que está falando. Que antes da formação do tempo, do universo, Deus ele já tinha te salvado. Deus ele já tinha projetado um plano de salvação para a sua vida. E como você consegue entender isso? Não dá para entender que Deus ele já tinha projetado a sua salvação. E eu lembrei de outra história também muito louca. Existia uma tribo que, ela era uma ilha muito isolada e o evangelho ainda não tinha chegado lá, não tinha sido colonizada nem nada. Foi um missionário que me contou também essa história. E, enfim. E essa ilha ela não tinha sido tocada por homem branco nenhum. E tinha um pajé nessa tribo, um sacerdote, e ele tinha um templo com vários deuses, e chega um dia que ele se cansa daqueles deuses, ele derruba todos os altares, ele olha para o céu e fala assim, se existe um Deus que criou os céus e a terra, além dessas esculturas de barro que eu tenho aqui, que ele se apresente a mim. O pajé falou isso e foi dormir. No outro dia, apareceu um homem nessa ilha, e ele chegou a esse sacerdote, e ele falou assim, anota tudo o que eu vou te falar. E esse sacerdote dessa tribo, ele começou a escrever tudo, e passou-se muitos anos, os colonizadores chegaram a essa ilha, e quando eles chegaram lá para evangelizar, para catequizar, aquela ilha, eles se depararam com os sacerdotes daquela geração, e eles começaram a falar do evangelho, e os caras falaram, não, peraí, a gente já conhece isso. E eles foram lá, pegaram os escritos, e era o Evangelho de João. E essa história ela é real, ela é historiada, tem um livro chamado Fator Melquisedeque, se vocês quiserem ler depois. E esse missionário que eu conheci, ele contou essa história para mim também, eu não conhecia o livro. E muito louco é desse cara chamado Melquisedeque. A Bíblia fala desse cara que ele não tinha uma linhagem, não tinha na Bíblia não fala quem são os pais dele, quem é a mãe dele, mas fala que ele era um rei e que ele era um sacerdote. E para ser rei e sacerdote para o povo judeu, você tem que ser de 2 tribos. Tem 2 tribos apenas que pode ser rei e sacerdote. E naquela época ainda Israel não tinha sido fundada, então não existia tribos. Na época de Melquisedeque, que era contemporâneo de Abraão, não tinha tribos ainda. Israel ainda não tinha sido fundada e tudo mais. E a Bíblia diz que Abraão deu dízimo de tudo para Melquisedeque, que era um rei de Salém. A gente não sabe que cidade é essa, mas fala que ele é um rei de Salém. E eu acredito que Deus, ele levanta pessoas em lugares que a gente não imagina. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente fala, nossa, Deus só falou com o povo de Israel. Deus só falou com o povo judeu. E Melquisedeque, cara, quem é Melquisedeque? De onde veio esse cara? E ninguém sabe de onde veio, ele era rei e sacerdote. Quem ungiu ele rei? Quem ungiu ele sacerdote? Então, da mesma forma que Deus ungiu Melquisedeque, eu acredito que Deus ele tem se revelado para pessoas em várias partes do mundo. E esse é o ponto que diz que a graça é inexplicável. Existiu, em determinado ponto da história, um sinódo de Dort, que fala, que era uma reunião onde as pessoas se colocaram para discutir o que era a graça. E aí nasceu os 5 pontos do calvinismo, que é as doutrinas da graça. Os caras tentaram compilar aquilo que é Deus, aquilo que é a graça, em 5 pontos. Eu queria dizer para você que a graça é inexplicável. É impossível entender o que é a graça. Esses homens eles tentaram compreender um pouquinho do que é a graça. E eu falo para vocês que em parte eu falo o que é a graça, em parte nós entendemos. Mas haverá um dia em que Jesus, Ele mesmo vai revelar para a gente todas as coisas. E, enfim, eu queria dizer que a graça ela é inexplicável.
Eu queria agora, para fechar, um último texto, que vocês abrissem em Lucas 16. Do versículo 1 ao 7. Eu vou ler numa outra versão, a versão da Bíblia Mensagem, mas vocês podem acompanhar na versão de vocês, tudo bem? Jesus conta uma história aos seus discípulos. Um homem rico contratou um administrador. Ele soube que seu empregado, tirando proveito do cargo, incluía nas contas da casa grandes gastos pessoais. Então o homem resolveu tirar satisfação. O que é isso que ouço ao seu respeito? Você está demitido. Eu quero uma auditoria completa das contas. O administrador disse para si mesmo: o que vou fazer agora? Perdi meu emprego, não sou forte o bastante para trabalhos pesados e tenho vergonha de mendigar. Ah, já sei, é isso que vou fazer. Então, quando for mandado embora, as pessoas vão me receber em casa. Assim ele fez. Um após outro, chamou as pessoas que deviam para seu patrão. Ao primeiro disse: quanto você deve ao meu patrão? E ele disse: 100 jarros de azeite de oliva. O administrador perguntou, o administrador disse: aqui está, pague sua conta, sente-se ali e escreva 50. Ou seja, era 70 e ele falou apenas para colocar, era 100 e ele falou para colocar apenas 50. Ao outro devedor ele disse: e você, quanto deve? E ele respondeu: 100 sacos de trigo. Ele disse: pegue sua conta e escreva 80. Só até aí. O que nós vemos aqui é a parábola do administrador infiel. O que Jesus está querendo ensinar para nós aqui é que muitas vezes nós colocamos sobre nós uma meta tão impossível de alcançar, uma meta tão difícil de alcançar, que nós acabamos não fazendo nada. E é assim com o pecado, cara. Você se coloca lá todo dia: eu não vou pecar mais, eu não vou fazer esse determinado pecado, eu não vou fazer mais isso. E você coloca uma meta impossível, você fala: eu vou ficar 1 mês sem pecar, vou ficar 2 meses sem pecar, 3 meses, 5. E vai lá na outra semana, no outro dia, você peca de novo. E o que Jesus está falando aqui, cara, é que 1 semana, 2 dias, 3 dias, 1 dia, aquilo que você conseguir fazer, cara, porque a graça dele te basta. A graça de Jesus, ela é a ponte que nos leva para aquilo que é impossível para nós. Aquilo que você fala: isso é impossível para mim, é inalcançável. A graça de Jesus, ela te leva a alcançar isso, cara. Para nós, por nós mesmos, como eu li no começo, é impossível não pecar. É impossível não falar coisas ruins, é impossível não pensar o mal. É impossível. Mas a graça de Deus, ela te permite, cara. Com a graça de Deus é possível você viver em santidade. Com a graça de Deus é possível você passar naquele vestibular. Com a graça de Deus é possível você conseguir um emprego, cara. Se falaram para você que você nunca ia ser ninguém, cara, com a graça de Deus é possível. Porque você já não era ninguém. Eu não sou ninguém. Nós não somos nada. A Bíblia diz que nós somos pó e ao pó nós voltaremos. É a graça de Deus que te traz mais perto dele e te traz de volta a sua identidade. Você não era ninguém, cara. Você não era ninguém. Deus te fez filho dele. Antes nós éramos órfãos. Hoje nós somos adotados por ele. Ele é o nosso pai. E pela graça dele nós podemos fazer qualquer coisa. Pela graça dele você é livre do pecado. Pela graça dele você é justificado. Pela graça dele você consegue fazer coisas inexplicáveis. Eu posso ficar aqui falando 2, 3 horas, mas a gente não vai entender o que é a graça, cara, porque ela é muito grande. A graça, ela é abrangente, ela é inexplicável. A graça de Deus, ela tem poder para transformar o impossível em possível. Ela é a ponte que nos leva ao reino de Deus. Foi pela graça que você foi salvo, não foi por fé. Aliás, não foi por obras, foi pela graça. Você é salvo pela graça de Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora.
Se você puder ficar de pé também. Então João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem usando o teu nome para expulsar demônios, impedimos porque ele não é do nosso grupo. Jesus reprovou-os: Não impeçam, se ele não é inimigo, é aliado. Jesus é a manifestação da graça. E João aqui, em seu pensamento humano, carnal, ele pensa que deveria repreender aqueles homens que estavam expulsando demônios no nome de Jesus. O que Jesus diz é: não, se ele não é nosso inimigo, ele é nosso aliado. O que na verdade Jesus está dizendo é: se você não é contra mim, você é comigo. Eu acredito que aqui todos querem ter parte com Deus, todos são aliados de Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez. O que Jesus está dizendo é: vem até mim, porque se você não é meu inimigo, você é meu aliado. Sabe, eu não sei qual o peso que está sobre seus ombros hoje. Se você está igual esse administrador infiel, que tinha dívidas e que o patrão dele ia demitir ele, eu não sei se é isso que está acontecendo com isso, se é isso que está acontecendo com você. Mas eu queria dizer para você que qualquer jugo que esteja sobre seus ombros nessa noite, Deus, ele é poderoso para tirar. Eu quero dar a oportunidade de você se colocar aqui diante de Deus, aqui na frente, e entregar qualquer coisa que esteja pesando no seu coração, tudo que tem colocado dívida no seu coração, tudo que tem se tornado uma dívida no seu coração. Eu te convido para vir aqui na frente e lançar diante dele. Sabe, Jesus diz assim: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos. O que Jesus está dizendo é: você que está se cobrando demais, você que tem uma dívida muito grande, eu tenho poder para livrar isso. Eu tenho poder para te livrar disso. Se coloca diante da presença de Deus, que a graça dele ele vai te envolver, e vai ser tão leve, cara. Sabe, Jesus, ele é a manifestação da graça, ele é a manifestação do amor, ele é o próprio amor. A palavra de Deus diz que o perfeito amor, ele cura todo medo. Todo medo. Se existe algum medo no seu coração, algum sentimento maligno que não vem de Deus, cara, a graça de Deus, ela pode te libertar disso. Cara, se existe alguma tristeza, algum sentimento, uma depressão, cara, a graça de Deus, ela tem poder para te livrar disso. Cara, se tem algum pecado que você não consegue se livrar dele mais, a graça de Deus, ela te dá força para livrar desse pecado. Sabe, não se segura mais, se renda na presença de Deus, se dobra diante da presença dele, porque ele é soberano absoluto sobre todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, ele é o grande juiz, ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele tem poder para entrar na sua causa e dizer que você é inocentado. Perante o sangue dele, você é livre de todo pecado, de todo mal. Toda a corrupção do seu coração, todo mal, toda a natureza maligna, Jesus, ele vem com o amor dele, com a natureza dele, e transforma tudo. Ele é poderoso para te transformar. Senhor Deus, Pai, eu quero te colocar diante dessa vida, hoje, cada vida aqui, Senhor Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor, venha sobre cada um, Pai. Senhor, eu não sei o que cada um passa aqui, Deus, mas eu sei que a sua graça, ela é poderosa, Pai, para libertá-los, Pai. Eu sei que sua graça é poderosa para justificá-los, Deus.
Eu sei que sua graça é poderosa, Deus, para fazer coisas que eles não conseguem fazer, Jesus. Senhor, eu não sei entender o que é a sua graça. Eu não sei o que é a sua graça, Pai. Talvez essa tenha sido a minha pior pregação, Jesus, porque eu não sei o que é a graça, Pai. Eu não sei, Jesus, porque ela é inexplicável, ela é muito grande, Pai. Ela não entra na minha mente, Deus. E por esse motivo, Deus, a sua graça, ela abraça todos aqui, Jesus. Ó Senhor, vem com suas mãos de amor, com seus braços, Pai, envolve cada um aqui, Jesus. Senhor, tira todo o jugo, Pai, todo sentimento maligno, Deus, toda doença, Pai. Senhor, toda enfermidade seja removida agora, Pai, pelo seu nome, Jesus. Se é da tua vontade, Pai, cura, Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, nos cura do pecado, que é a maior doença que tem em nossos corações, Deus. É a raiz de todos os males, Senhor. Nos purifica, Deus. Ó Senhor, e acima de tudo, nos ensina, Senhor, a viver, Senhor, em gratidão a Ti, Senhor. Nos ensina, Jesus, a caminhar, Pai, como o Senhor caminhou, Deus. Nos ensina, Deus. Que Teu Espírito possa encher os nossos corações nessa noite, Deus, para que possa fluir de nós um rio de águas vivas, Deus, que vem do Seu trono de graça. Em nome de Jesus. Amém. Para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Que Ele fez
Glória a Deus. Galera, agora a gente vai ter uma poesia. Quem esteve semana passada em Filadélfia viu um pouquinho o que a Tiffany preparou. E hoje Deus com certeza colocou coisas novas no coração dela e ela vai poder falar pra gente. A paz. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, graça é um tema muito lindo, né? E graça, se você for procurar o significado da palavra, vem do latim e de gratia, né? E significa benevolência, a mercê de algo. Resumindo, é algo que a gente recebe para o bem. E eu estava pensando, eu falei, meu Deus do céu, né? Como que pode um ser tão grande, tão majestoso, que tem o dom da graça, derramar essa graça sobre a gente? Seres tão pequenos assim, né? E eu fico muito feliz por isso, porque a gente, conforme a gente recebe a graça, a gente pode se tornar pessoas graciosas. E quem espalha, quem é gracioso, conquista corações, pessoas, e eu acho isso muito bom. Então, meu poema é assim: um favor imerecido, nos dado através da verdade, a palavra que se tornou carne, nos justificando gratuitamente por sua bondade. Tantos sentimentos gritam de bocas caladas e escorrem de peles secas, sofrem com a dor do jugo e são aprisionados pelo próprio eu. Então, temos uma luz, a única suficiente, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, a salvadora de todos os homens. Somos salvos por esse dom que vem do nosso Pai, que nos deu novos olhos para, através desta, enxergar o bom do viver. Graça é um ato de amor incondicional. Através deste, nós nos tornamos filhos, perdoados e libertos, e hoje, disso, nós somos cobertos. Bom, galera, a gente está chegando ao final. Eu queria agradecer a presença de cada um aqui nessa noite. Muito bom ter vocês aqui, o pessoal de Filadélfia. O louvor de Filadélfia, né, que é top. Um dos melhores, para mim, um dos melhores louvores que eu já escutei. Melhor banda, uma das melhores bandas. E a galera aqui de Camilópolis também, que é o pessoal que já aqui já. Sala 6, é nóis. Eudoxo. É nóis, Adriel, Pastor Fernando, tamo junto.
E a gente podia fechar com mais uma música, né? O que acha? O que vocês acham? Da hora? Firmeza, então. Alguém tem alguma sugestão aí? Esse mês que vai vir agora, a gente não vai ter a Viva. Provavelmente só no outro mês. Porque a gente vai ter EBF e alguns outros eventos. Então, agora em julho, é julho, né? A gente não vai ter a Viva, só no outro mês. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Vão em paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Pode aplaudir a Deus. Vamos cantar um cântico que fala sobre graça. Graça sobre graça. Assim, ó. Que somos